De onde vêm as inspirações de um autor? Era isso que eu me perguntava enquanto eu lia Kimetsu. Poderes que vêm da respiração não são nenhuma novidade no mundo dos mangás, mas a maneira que ele foi apresentado dessa vez cativou muita gente. Então eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, e achei muita coisa bacana. Se eu te dissesse que existem técnicas reais de respiração que deixam a gente um pouquinho mais próximo de um Demon Slayer? Eu sempre soube que existiam técnicas específicas para respiração, que são usadas em exercícios e tudo mais. Afinal, eu lutei dos 6 até os 18 anos de idade, então acabei aprendendo algumas das básicas. Só que quando me aprofundei nesse assunto, eu encontrei muita coisa legal. Algumas dessas coisas eu tenho quase certeza de que foram inspirações. Afinal, elas têm os nomes basicamente iguais. Já as outras que eu botei nessa lista, eu coloquei aqui porque são curiosidades bem legais também. Eu decidi fazer esse vídeo para a gente refletir um pouco sobre criatividade e sobre outra coisa muito importante para os autores de qualquer mídia: de onde vêm as referências e as inspirações. E eu acho que entrar em um universo que a gente não tem contato normalmente pode ser bem legal para fazer nossa cabeça criar coisa nova. Além de que, olhar a versão real das coisas e ver como elas foram transformadas em coisas fantásticas em um mangá, um quadrinho ou qualquer coisa do tipo, dá pra gente uma perspectiva de como o autor fez isso, quase que uma engenharia reversa. E também bota nossa cabeça pra trabalhar, o que pode até gerar novas ideias. Eu sou o narrador, e nessa história eu vou te contar um pouco sobre as técnicas secretas de respiração da vida real. Antes de tudo, obviamente, nenhuma dessas técnicas faz a gente cortar pedregulho no meio com uma katana. E, graças à internet, nada é tão secreto assim. Mas elas dão um controle show sobre o nosso corpo. E por algum motivo, também não são amplamente utilizadas pelas pessoas. Talvez pela comodidade que a sociedade atual oferece, o que muitas vezes deixa a gente estagnado no nosso processo de melhoria corporal e também mental. Só que isso é assunto para outro vídeo. Se liga aí nesses exemplos. Esses são alguns benefícios que acontecem quando a gente respira da maneira certa, usando o diafragma. Para quem não sabe, diafragma é um músculo que fica onde a imagem está mostrando. E respirar com ele é basicamente respirar com a barriga. Então, como você está vendo, alguns benefícios são: ajuda a relaxar, diminui o ritmo cardíaco, diminui a pressão sanguínea, aumenta a estabilidade muscular, aumenta a tolerância corporal contra exercícios intensos, diminui as chances de se machucar ou desgastar os músculos, e diminui o gasto de energia. Além disso, tem alguns outros efeitos que acontecem quando a gente usa as técnicas certas, tipo resistência ao frio e ao calor, e aumentar também a própria temperatura corporal. Tá, mas por que tudo isso acontece? Eu vou resumir de uma maneira muito simplista. Respirar com a barriga faz com que você preencha seu pulmão com mais oxigênio, o que melhora boa parte das suas funções corporais. No fim do vídeo eu vou explicar bem melhor por que respirar assim traz tantos benefícios, mas por agora eu acho que isso aqui é o suficiente. Então vamos começar. Kimetsu no Yaiba é uma obra oriental, que retrata um contexto também oriental. Assim, fica fácil assumir de onde vem boa parte das referências: do Oriente. Eu comecei com meditações budistas, mas logo caí no hinduísmo, que tem algo chamado pranayama. Essa palavra é formada por duas outras: prana e ayama. Prana seria literalmente o sopro da vida, mas ela é entendida como a energia que sustenta os seres vivos. Já ayama significa expansão. As duas juntas acabam gerando o significado de expansão da prana, ou mais tecnicamente, controle do ritmo da respiração. Os conceitos na real são bem mais profundos, mas eu vou me limitar aqui a falar o básico, senão seria um vídeo inteiro só para isso. Ou seja, a respiração nesse contexto seria a representação mais sutil de energia vital no nosso corpo. E isso até meio que se conecta com Kimetsu. A técnica usada em conjunto da espada para matar os demônios é uma técnica que utiliza a manipulação de energia vital, algo que os demônios não possuem e sempre tentam roubar dos humanos. Eu realmente acho que esse é o ponto principal de referência da obra, mas de qualquer maneira eu continuei pesquisando e decidi listar aqui várias técnicas de respiração que as pessoas utilizam ao redor do mundo. Eu vou deixar as técnicas da pranayama lá no final do vídeo, já que eu quero fazer uma reflexão delas com as inspirações e as narrativas que a gente cria. Então bora começar. Respiração box. A especialidade dessa respiração é ajudar a limpar a mente, relaxar o corpo e aumentar o foco. Alguns dos power-ups que ela te dá a longo prazo são: diminuição de ansiedade e depressão, controle de impulsos de comportamentos derivados de vícios e melhor reação a futuras situações estressantes. Ela é utilizada principalmente por pessoas com trabalho de alto estresse, como soldados, policiais, atletas e enfermeiros. Essa técnica é especialmente overpower quando o usuário está em uma situação de lutar ou fugir,
que é quando o nosso corpo age instintivamente. O motivo disso é o fato dela ajudar a gente a recuperar o controle e a capacidade de pensar direito. E se isso já não fosse overpower o suficiente, ela ainda pode ser usada em qualquer lugar. Em pé, sentado, correndo, parado. Isso aí é basicamente a respiração de concentração total de Kimetsu, não é? Em situações complicadas, o Tanjiro usa essa técnica para obter controle do seu próprio corpo, suportar a dor e o nervosismo. Quando eu paro para pensar em personagem de mangá fazendo coisa incrível, e que tem gente na vida real que chega perto daquilo, que pelo menos está na mesma base, poxa, me dá uma vontade de me dedicar a alguma coisa assim. É tipo aquela parada, a vida imita a arte e a arte imita a vida. Se vocês quiserem saber como fazer essas técnicas de respiração, tem muito vídeo aí no YouTube, então eu recomendo vocês a procurarem lá, senão esse vídeo vai ficar grande demais. Respiração Wim Hof. Eu queria muito chamar essa técnica de respiração do gelo, porque o criador dela, o Wim Hof, é conhecido como o Homem de Gelo, mas eu achei que ia ficar meio forçação de barra. Mas o cara realmente parece ter saído de um mangá. Além de ter sido estudado por diversos médicos e cientistas, ele tem 26 recordes no Guinness. Alguns exemplos são: ficar 1 hora e 52 minutos com o corpo imerso em gelo, ter nadado 57,5 metros em águas congeladas. Só pra vocês terem uma noção, nadar em águas desse tipo sem roupa apropriada pode te deixar inconsciente em minutos. Pois é, o cara é brabo. Ter feito uma meia maratona descalço, em gelo e neve, em 2 horas e 17 minutos, sendo a pessoa mais rápida a ter completado ela. Pô, já ter completado uma parada assim já é absurdo. Mas não é só de gelo que o cara vive. Ele também correu uma maratona completa no deserto do Danube, sem tomar água. Tudo bem, ele pode não ser um protagonista shonen, talvez nem um personagem secundário, mas já dá pra ser figurante. O cara atribui essas capacidades sobre-humanas ao método dele, que envolve terapia gelada, respiração e meditação. Curiosamente, as técnicas possuem similaridades com o pranayama, que são aquelas técnicas de respiração indiana que eu já vou falar. Mas então, quais são os efeitos desse método aí? Alguns são parecidos com a boxe, como a melhora na performance de esportes, alívio de estresse, melhor sono, recuperação de exercícios acelerada e por aí vai. Só que o método completo, que também envolve aquela terapia de gelo que eu falei e outros exercícios, também tem outros efeitos. O cara diz que são os seguintes: anti-inflamatório natural, alívio de artrites, aumento da tolerância ao frio. Beleza, esses são até aceitáveis, mas aí o negócio começa a ficar bem doido. Alívio de fibromialgia, que é uma doença que faz seus músculos doerem pra sempre e não tem cura. Alívio de doenças autoimunes, artrite, enxaqueca, doenças pulmonares e esclerose múltipla. Mas olha, no momento eu duvido um pouco disso. Beleza que o cara tem vários recordes, mas o negócio seria absurdo demais se fizesse tudo isso que promete. Bem, muita gente na internet comenta sobre os benefícios, e tem até vídeos do YouTube comentando como realmente funciona. Vai que isso aí é realmente uma técnica de respiração para matar demônios e eu não tô sabendo. Até a maneira de fazer essa técnica parece que vem de um anime, e ela é muito mais complexa que a anterior. Para fazer ela, você tem que hiperventilar, você começa a ver mancha branca na visão, a cabeça fica leve, o corpo formiga na ponta. Pois é, um bagulho meio doido. Parece aquele tipo de técnica antiga que um senhorzinho, um monge que mora num templo, ensinaria pro protagonista a meditar e quebrar as barreiras mentais dele. Pranayama. Agora chegamos nela. Pessoalmente, eu acho que essa técnica foi uma das inspirações pro mangá. O negócio vem do hinduísmo, e tem vários aspectos em comum com diversos métodos de meditação orientais, inclusive dentro do budismo. Fora o fato dele estar mais próximo da realidade do autor, os nomes das técnicas do pranayama realmente parecem ter saído de Kimetsu. Ou bem, o contrário, né? Kimetsu pegou os nomes dessas técnicas. Eu vou dar 2 nomes aqui, respiração do fogo e respiração do oceano. Pois é, né? Parece que saiu do mangá. Então vamos começar a ver as técnicas do pranayama. Respiração de fogo. O nome dessa técnica vem do fato da gente sentir nosso corpo ficando cada vez mais quente quando a gente respira desse jeito. Existem muitas explicações espirituais e conceitos abstratos dessas técnicas indianas, mas eu não vou comentar sobre isso, porque senão os vídeos iam virar um estudo e não apenas uma curiosidade. Essa técnica tem uns efeitos bem doidos também. Alívio de dores, força abdominal, ajuda com problemas respiratórios, aumenta a circulação de sangue, fortalece o pulmão e aquece o corpo. Diferente do nome, que parece uma técnica de ataque shonen, pra mim ela se encaixa mais como uma habilidade de suporte, que melhora seus atributos em momentos-chave, antes da treta. Igual a respiração Wim Hof, essa técnica é mais intensa, e deixa sua cabeça meio leve e várias paradas assim. Por curiosidade, um dos nomes dessa técnica também é crânio brilhante.
E o motivo disso, pelo menos dizem que é pela sensação que dá na sua cabeça. Respiração do oceano. Essa respiração também pode ser chamada de respiração vitoriosa ou respiração conquistadora. Ela também tem muitos efeitos em comum com as outras, mas tem um específico que eu achei interessante. Ela ajuda na digestão. Quando eu paro para pensar na diversidade de métodos que a humanidade já criou para lidar com quase tudo que existe, eu sempre fico impressionado. Fora a quantidade de detalhes e curiosidades que diversos assuntos carregam, e sempre podem se transformar em várias ideias. Como Luiz Antônio de Assis Brasil diz no seu livro Escrever Ficção, o fator humano, a vivência do autor e seus conhecimentos fazem toda a diferença numa história. Deixe tudo mais real para o leitor, mesmo que tudo aquilo que ele está lendo seja inventado. Então, se você gosta de criar, seja curioso, faça, leia e estude coisas diferentes. Fazer coisas diferentes sempre dão novas ideias. Bem, mas voltando ao assunto da respiração do oceano, alguns dos efeitos que a gente tem são aumento da disposição, acalma a mente, reduz pressão sanguínea, diminui o ritmo cardíaco. Dizem que o nome dessa respiração se dá pelo barulho que o ar faz quando passa na nossa garganta, que seria parecido com o mar da praia. Respiração refrescante. Bem, chegamos na última da lista. Claro que existem outras, mas eu comecei a achar que a diferença de cada uma começava a ser cada vez menor, então decidi só ficar com essas aqui mesmo. Essa deve ser uma das técnicas mais engraçadas que eu vi. O eu interior da quinta série começou a rir muito sobre isso, e por um motivo bem tosco. Você tem que botar a língua pra fora e fazer os lados dela se encostarem. Sabe quando você tava na quinta série e ficava fazendo posições diferentes com a língua? Tinha gente que conseguia dobrar ela e fazer um M na ponta, ou gente que fazia ela virar um tubo, encostando as laterais da língua uma na outra, e por aí vai. Então, nessa você precisa respirar pela boca, botando a língua pra fora em formato de tubo, e aí você começa a respirar do jeito específico, mas aí fica muito engraçado, porque você fica com a língua pra fora. Só que mesmo assim ela dá uns efeitos legais, que podem ser bem úteis para a situação específica. A técnica é recomendada para quando está com muito calor, irritado, ou esperando alguma coisa de maneira impaciente. Agora eu vou aprofundar um pouco no processo de respiração do nosso corpo. Lembrando que eu não sou médico nem especialista. Eu só dei uma lida na internet sobre o assunto e trouxe para vocês como curiosidade mesmo. Você percebeu que todas as técnicas de respiração que usam diafragma possuem umas semelhanças, né? Isso acontece porque a respiração com diafragma estimula o nervo vagus, que é o maior nervo do nosso sistema nervoso autônomo. Olha aí na imagem. Ele é responsável por ajudar a regular coisas como a pressão sanguínea, batimento cardíaco e digestão. E quando a gente respira profundamente usando o diafragma, ele é estimulado e influencia em todas essas características. Como ele é parte do nosso sistema nervoso parasimpático, que é parte do autônomo, ele é o oposto do modo lutar ou fugir. Na real, ele tem até um nome bonitinho, modo descansar e digerir, porque ele ajuda a desacelerar nossas funções corporais, para que seu corpo possa focar nessas duas atividades. Então, com cada inspiração e expiração, o nosso corpo se acalma, desde a mente até os órgãos. E é por isso que respirações profundas ajudam a gente em diversas atividades. Procurar essas técnicas foi bem divertido, mesmo que no processo eu tenha enchido o histórico do meu YouTube com aulas de yoga e indianos meditando. Essa pesquisa me fez lembrar de uma coisa. Várias vezes a gente acha que todas as ideias já foram usadas e que a gente nunca vai criar algo original. E eu acho que isso muitas vezes desmotiva as pessoas. Sejam elas artistas, desenvolvedores de jogos, enfim. Mas a resposta para isso está na nossa frente. Todo dia alguém cria algo diferente. Mesmo que seja parecido com algo que já existe, tem o toque do seu criador, uma visão ou maneira diferente de fazer alguma coisa. Então, quando você for criar algo, sem medo, pesquisa alguma coisa diferente do que você está acostumado. Vai dar uma volta no seu bairro, sai para um lugar que você normalmente não vai, pergunta como é que foi a vida de algum conhecido seu ou de alguém da sua família. Uma ideia genial pode estar dentro da sua cabeça. Basta você olhar o mundo com olhos curiosos. E esse é o fim da história. E aí, gente, beleza? Eu sou o narrador e eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Alguma dessas técnicas chamou sua atenção? Eu gostei muito da respiração box, porque ela é bem prática para o dia a dia. Se você conhece alguma outra técnica de respiração, seja da ficção ou da vida real, fala dela aí pra mim nos comentários. Esse vídeo foi bem diferente do tipo de vídeo que eu pretendo fazer. Acabei animando de fazer ele enquanto eu estudava para um vídeo que eu vou fazer no futuro, onde eu pretendo trazer a análise do arco de personagem do Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. E se você quiser me dar uma força, dá um like aí e se inscreve para não perder nenhuma análise narrativa. Se você quiser bater um papo mais próximo comigo, é só me seguir nas redes sociais. O nome de usuário do Twitter é Narrativando, e esse também é o nome da página no Facebook. No Instagram é Narrativando Canal. Eu vou deixar os links aí no comentário fixado. Bem, é isso. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.